Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O trabalho doméstico não remunerado pode ser incluído no cálculo do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro. Isso é o que prevê uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados. Pelo projeto, a chamada economia do cuidado, que é o trabalho não remunerado exercido geralmente por mulheres, será incluído no sistema do cálculo do PIB. A entrevistada desta edição do Palavra Aberta é a autora da proposta, a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputada, a princípio eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que pode incluir no PIB um trabalho que não é remunerado. Antes de tudo, Regina, obrigada pela oportunidade. E a pergunta que eu me faço é outra. Como é que nunca foi incluído no PIB do Brasil o trabalho não remunerado, que é exercido majoritariamente por mulheres? 87% do trabalho não remunerado é exercido por mulheres, que em tese exercem esse trabalho por amor e não tem o reconhecimento da sociedade. Porque não é porque eu vivo num país capitalista onde só é importante nas relações comerciais, na relação da economia, aquilo que é pago, né, que eu vou deixar de olhar para aquilo que a Constituição defende como o maior patrimônio, que é a vida. Né? E essas mulheres estão vivendo no escuro, no oculto, mas exercendo toda a infraestrutura da nossa economia. Só para você ter uma ideia, um levantamento que foi feito, do PIB brasileiro, 11,7% desse PIB, a responsabilidade é da indústria de transformação. Quando nós falamos do trabalho não remunerado, ele significa 11% nesse montante. No ano de 2016, o IBGE calculou o PIB brasileiro em 6 trilhões e 300 bilhões aproximados. Né? Se nós fôssemos contabilizar o trabalho não remunerado, esse PIB iria para quase 7 trilhões. Né? Então, nós temos aí mulheres que, quando nós recebemos aqui uma política de transformação que mudaria por demais a vida das mulheres, que é a reforma da Previdência, se fala em igualdade de idade para homens e mulheres, e não se tem a materialização desse trabalho que é exercido majoritariamente por mulheres. Agora, como quantificar, já que o cuidar da casa, o cuidar das crianças, ou mesmo de idosos ou de deficientes, né, não tem uma métrica, digamos assim? Mas já existe. No ano de 2010 foi feito um plano piloto em 5 estados brasileiros pelo IBGE, e nós queremos que isso passe a ser uma rotina do IBGE. E o IBGE, inclusive o doutor Roberto Olinto, que hoje é o presidente do IBGE, esteve aqui no seminário que nós realizamos em junho e é adepto, né, à tese de que nós precisamos ter uma conta satélite onde nós possamos colocar esse trabalho não remunerado que não tem visibilidade hoje no Brasil. Agora, outros países já estão começando a aplicar essa economia do cuidado, o care, como eles chamam, né? Que exemplos a senhora poderia trazer para a gente? O Uruguai é um exemplo mais... O Uruguai tem uma evolução bastante grande nesse sentido, o México também já tem, mas o Uruguai, inclusive, por conta dessa contabilização, desse estudo que foi feito na sociedade, mulheres de 16 a 20 anos que têm filhos entre 3 meses e 3 anos, já tem um local para deixar as crianças para que elas possam continuar estudando. Né? Porque nós pensamos muito em quanto eu vou ganhar, mas não temos a dimensão daquilo que eu deixo de fazer quando eu faço a opção, né, na idade reprodutiva para cuidar da família. Então, é importante que o governo tenha essa contabilidade na mão para que haja uma igualdade maior entre homens e mulheres na nossa sociedade. Então, o que exatamente o projeto prevê? Como que seria incluído esse cálculo? Nós teríamos uma conta satélite, nós teríamos um questionário mais elaborado, assim como houve um plano piloto no ano de 2010 pelo IBGE, para que nós possamos saber o que significa, né, esse trabalho não remunerado, que majoritariamente é exercido por mulheres. E a partir daí, os ministérios consigam, através das políticas públicas, levar em consideração essa conta que foi feita, para que haja uma possibilidade das mulheres terem mais oportunidade de igualdades na nossa sociedade. Que atividades, por exemplo, poderiam ser incluídas? Lavar louça sem receber, né? Cuidar dos filhos sem receber, porque tem lição de casa, tem que levar para a escola, tem que pegar da escola. Né? Cuidar dos idosos,
cuidar dos doentes, dos deficientes, tudo isso é um trabalho. E nós precisamos de pensar também numa política que comece a remunerar e orientar o cuidador também, né? Nós ouvimos tanto sobre maus tratos, né? Nós precisamos que o Estado consiga olhar para... Principalmente nós somos um país que está envelhecendo também, né? Então nós precisamos de ter política que olhem para essa situação que a sociedade está se voltando. Agora, hoje em dia, as mulheres já podem, as donas de casa já podem contribuir para a Previdência, para poderem se aposentar depois de um tempo. Seria também por aí você ter um tipo de remuneração depois de alguma contribuição à previdenciária? Olha, por aí nós poderíamos pensar, né, como é importante, por exemplo, uma lavanderia comunitária. Por aí nós poderíamos pensar em como é importante o trabalho de lavar louça, né, que é deixado por conta, né, majoritariamente das mulheres. Porém, nós poderíamos pensar em que horário deveria funcionar uma creche, né, em que período isso se daria, como é importante para o país que uma mulher não pare de estudar, né? Porém, nós podemos criar uma série de políticas que, a partir da visibilidade e da sustentação, nós não temos nenhum critério para a economia reprodutiva no nosso país. E esse critério econômico já existe, né? Então é preciso que nós façamos uma adesão a essa economia do cuidado para que haja a condição de igualdade, né? Hoje, quando você fala assim, olha, eu não trabalho, só fico em casa, não se tem noção do que se faz numa casa, né? E da importância disso. Eu vejo muitos homens falando tanto, elogiando tanto, né, as mulheres, né, como é importante a mulher na sociedade. Eu gostaria de saber qual homem que trocaria de papel. Eu já vi homens que trocariam esse papel, não é? Mas quantos trocariam esse papel? E aí, entrando nessa questão da importância da vida das mulheres em todos os setores da sociedade, nós estamos com dificuldade, inclusive, de passar a PEC 134 aqui agora, nessa casa. Sim, né? traz um percentual de mulheres... Que já existe. Sim, que já existe aqui. Na política, né? Que já existe na Câmara Federal, que é de 10%. Né? Mas que esse coeficiente não é atingido nos municípios. São mais de 1.100 municípios hoje do Brasil que não tem uma única mulher. Mas não se leva em consideração isso. Então, nós precisamos de sair muito do falar para executar algumas ações, executarmos algumas políticas que deem essa condição, né, de igualdade entre nós. Agora, como criar essa mentalidade, já que nós estamos num país que só reconheceu recentemente o trabalho doméstico remunerado como uma profissão, né, que foi agora há pouco tempo regulamentada. Como é que vai passar uma proposta com essa outra mentalidade? Eu acredito que, primeiro, que nós precisamos de fazer, né, através da educação, a ampliação dos nossos horizontes, né? Há uma cultura de desvalorização da mulher e é uma cultura de supervalorização da competência masculina. E isso só com outra cultura se muda. Agora, as lideranças que ocupam espaços, né, que são espaços eletivos, elas são trocadas em tese nesse momento a cada 4 anos. E as mulheres, a partir da educação, com certeza, elas vão ter uma condição maior de ampliar seus horizontes. Daí porque achei muito interessante essa propositura do Uruguai de dar condição da mulher, né, de 16 até 20 anos de continuar estudando, mesmo com um filho pequeno. Né? Inclusive, acho que passa também pela questão da participação da mulher na política, claro, né? Que teria que ser aprovado logo aqui também, né? Nós estamos com essa dificuldade, mas nós precisamos insistir que essa PEC, que é o mínimo do mínimo, né? Do insignificativo, porque nós já somos 10% aqui, mas com a condição ainda de há estados que não têm representatividade aqui na Câmara Federal. E essa PEC garantiria a condição de todo o estado ter uma representação aqui, né? Então, nós precisamos de caminhar para esse mínimo de avanço civilizatório. Não há como separar o discurso de nossa prática, né? Nós precisamos ser cobrados pelas nossas atitudes, não só por aquilo que nós falamos. É importante que o homem, que é mulher pública, todos nós, independente do local onde nós estamos, mas principalmente aqueles que ocupam um lugar onde qualquer mudança nas nossas vidas, nas nossas ideias, atinge um número muito grande de pessoas. É importante que haja uma coesão, haja uma coerência entre nossas ideias e nossas práticas. Tá certo, deputada. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre a economia do cuidado, que é o trabalho doméstico não remunerado. É com a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. E você pode acessar esta e as outras edições do programa em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.